Olá, estudantes do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para essa aula de História, América Portuguesa e a Organização Colonial, com a presença do intérprete Ronaldo, auxiliando a gente aqui nas nossas aulas. Então, quais os objetivos aqui das nossas aulas? Compreender o desenvolvimento da economia colonial brasileira, aquela que vai ser colocada por Portugal, e a sua função para a metrópole portuguesa. O que Portugal queria com a economia colonial? Observar a diversidade no trabalho e na produção do Brasil colonial, né? Então nós vamos ter aí uma diversidade nessa produção. Gente, vocês sabem aí para o nosso início de conversa, né? Quais eram os produtos, os itens produzidos aqui pelo Brasil durante o período colonial? Né? Será que nós tínhamos uma diversidade? Quais eram aí esses gêneros agrícolas que eram produzidos aqui? Sabe-se se esses produtos ainda são cultivados nos dias de hoje? Né, em larga escala, em menor escala, como que é essa produção? A importância dessa produção para a economia brasileira? Tem ideia se esses produtos são destinados ao mercado interno ou ao mercado externo nessa produção? Então eu trago aqui para vocês, né? No período colonial, os principais produtos que vão ser explorados pelos portugueses aqui no Brasil: pau-brasil, nosso primeiro ciclo econômico do pau-brasil, a cana-de-açúcar, produto com alto valor comercial na Europa, e o tabaco. Outros produtos também foram produzidos aqui, como o milho, o feijão e a mandioca, porém em menor escala. Com exceção do pau-brasil, que hoje em dia tem a sua extração proibida, é proibido você, né, extrair pau-brasil, tanto a cana-de-açúcar como o tabaco, eles continuam a ser produzidos aqui no Brasil em determinadas áreas que a gente tem produtoras de cana-de-açúcar, produtoras de tabaco. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, a região de Irati é um polo produtor de tabaco. Atualmente, esses produtos abastecem tanto o mercado interno como o mercado externo, assim como parte aí dos gêneros de agrícolas, né, os produtos aqui do Brasil, ora, né, abastecem o mercado interno, ora são produtos que vão para a exportação. Então aqui, gente, em 1494, ali no final do século XV, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, separando a América entre dois países, né? A porção que ficava a oeste pertence à Espanha, a porção que ficava a leste pertencia a Portugal. Portugal, com o passar das décadas do século, desrespeita o Tratado de Tordesilhas e vai colonizando outras regiões para o interior do Brasil. Diante desse Tratado de Tordesilhas, outros países da Europa passaram a questionar esse tratado e não reconheciam esse tratado, e, sendo assim, eles começam então a vir para o Brasil, começam a assediar as terras, principalmente as terras portuguesas aqui na América, como foi o caso, por exemplo, dos franceses que se estabeleceram tanto na região do Rio de Janeiro, como ali na região do Maranhão, os holandeses ali na região do Nordeste, né, principalmente na região de Pernambuco. Então aqui, ó, você já se perguntou como Portugal iria garantir essa soberania aqui no Brasil? Como que ele iria garantir que o Brasil continuasse a ser uma colônia de Portugal? Ele precisava, então, colocar em prática modelos de administração colonial, que ele já tinha conhecimento em outras colônias na África e na Ásia, a serem implantados aqui no Brasil. Então, uma das maneiras mais eficientes de Portugal garantir o domínio nas terras brasileiras era iniciar a colonização propriamente dita. Nós sabemos que no início, né, da chegada dos portugueses, houve uma pouca preocupação dos portugueses em colonizar o Brasil, uma vez que não foi encontrado ouro e prata em abundância, que era aí o objetivo português de encontrar aqui na América. Para garantir, então, a sua efetiva posse das terras, Portugal resolve colonizar o Brasil, um marco colonizatório ali em 1532, com a fundação da Vila de São Vicente por Martim Afonso de Souza. Sendo assim, gente, quando a gente compreende esse desenvolvimento do processo de colonização, a gente vai conhecendo o processo de formação do território. Então, Portugal, como eu disse a vocês, ele ultrapassa a linha do Tratado de Tordesilhas e o Brasil vai adquirindo essa formação territorial parecida com o que a gente tem hoje, tanto também do nosso povo, as nossas matrizes portuguesa, indígena e africana, os africanos que vão ser trazidos para o Brasil para serem escravizados, da nossa economia e da nossa cultura, né? Então, compreender essa formação nos permite compreender aí a formação da identidade brasileira, da identidade econômica, da geografia do Brasil.
Gente, pacto colonial, né? A gente fala tanto de pacto colonial, mas como que eu entendo pacto colonial? Então a gente tem aqui, né, um organograma, então nós temos a colônia, Brasil, metrópole, Portugal. Então da colônia para a metrópole deve ir matéria-prima, produtos tropicais produzidos aqui e os metais preciosos que Portugal tanto queria encontrar aqui no Brasil. Só vai encontrar esses metais ali no século XVII para o século XVIII, principalmente na região das Minas Gerais. Da metrópole para a colônia deveria vir produtos manufaturados e os africanos e africanas trazidos para serem escravizados aqui. A metrópole, ela detém um monopólio. O que isso significa, né? A colônia só pode comprar produtos exclusivos da metrópole. Os produtos aqui produzidos devem ser enviados exclusivamente para Portugal. Então, Portugal tinha o monopólio do comércio. Beleza? Gente, qual a economia sobre a economia colonial, né? Ao se decidir pela colonização do Brasil, então os portugueses vamos colonizar o Brasil, a partir ali dos anos de 1530, mas esse processo deveria representar lucro para Portugal. Essa era a preocupação, a representação da lucratividade para Portugal. Então ele tinha 3 desafios, Portugal tinha 3 desafios para resolver, né? Qual produto seria mais lucrativo na colônia? Qual aquele que poderia ter um valor comercial agregado? Onde encontrar capital para financiar essa produção, né? Então nós vamos produzir aqui na colônia, então tem esses investimentos na produção, e como conseguir mão de obra adequada. Vamos lembrar que os jesuítas eram contrários e conseguiram a proibição da utilização da mão de obra indígena em forma de escravo, uma vez que eles vão catequizar esses indígenas, né? Então o produto escolhido foi a cana-de-açúcar. Produto com alto valor comercial na Europa, não era um produto assim como hoje, né, tem um valor acessível e a gente consegue comprar no supermercado. A cana-de-açúcar era um produto destinado à nobreza. Então é um produto de origem do Sudeste Asiático, tem algumas características específicas, né, esse produto, ele geralmente é mais adaptável a um clima quente, a um solo arenoso, e os portugueses eles tinham experiência no plantio da cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira, nas Ilhas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, diante dessa experiência, eles resolvem, então, introduzir a cultura canavieira aqui no Brasil, com o objetivo de explorar economicamente a colônia, colonizar o Brasil e remeter esses lucros para Portugal. Então, o engenho de açúcar, trago aqui uma imagem do Franz Post, né, o engenho pernambucano, ali na cidade próxima a Recife, então ele traz esse desenho. Essa reprodução artística. A produção de açúcar, ela não era uma produção fácil, né? Não é só você trazer a cana-de-açúcar para cá e produzir. Então tinha um processo de produção e precisava de vários profissionais e estruturas. A cana-de-açúcar, ela é uma cultura latifundiária, ela precisa de grandes extensões de terra. Ela tem que ser colhida, tem que ser moída, fervida, purgada e refinada. Então ela passava aí por processos de produção até que você tivesse o produto final para ser enviado para a Europa e lá comercializado, tá bom? Então, além, né, de todos esses recursos, precisava de profissionais qualificados, né? Os habitantes aqui da colônia não tinham essa qualificação para a produção de açúcar. Gente, capital, então dinheiro para produzir açúcar, né? Então era necessário que tivesse um engenho de açúcar. Vocês viram ali que a produção da cana-de-açúcar ela passava por etapas. Então, além dos trabalhadores escravizados que vão ser trazidos para o Brasil, eu precisava de carpinteiros, precisava de capatazes, administradores, engenheiros, artesãos, mestres de açúcar. Então vejam que eu vou diversificar a sociedade colonial. Então eu tinha os portugueses, tinha os indígenas e eu preciso trazer essa mão de obra especializada, contribuindo assim para a diversidade da sociedade colonial. Para conseguir todos esses recursos, Portugal, então, vai atrás de investidores da burguesia, da burguesia portuguesa, holandesa e inclusive italiana. Os holandeses vão ter um papel muito importante, né? Eles que vão financiar, em grande parte, o ciclo açucareiro aqui no Brasil no século XVI, no século XVII, vão ser expulsos do Brasil ali em meados do século XVII. Nós temos uma atividade aqui para fazer, então vou ler o enunciado da atividade para que a gente possa resolver juntos. Sobre a implantação da economia açucareira e sua produção colonial, podemos afirmar que tem aqui as alternativas, vamos pensar nas alternativas e a gente já retorna com a resposta.
Pessoal, nossa atividade aqui, vamos ali para a resposta, né? Sobre a implantação da economia açucareira e sua produção colonial, nós podemos afirmar que, eu confio em vocês, eu sei que vocês acertaram a resposta, né? O açúcar, ele era um produto muito valorizado no mercado europeu, tá? Então, bem tranquila a nossa atividade para você fazer a assimilação. Dando sequência aqui, mão de obra escrava africana. Vamos pensar que os africanos e africanas, eles foram trazidos para o Brasil para ser uma mão de obra escravizada. Isso não significa que eles eram escravos lá na África. Então, assim, os escravos quando vieram para o Brasil. Não é uma narrativa muito adequada. São os africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil para serem utilizados como uma mão de obra escrava, né? Então, a princípio, tentou aí utilizar a mão de obra dos indígenas em forma de escravidão, mas não foi adequado, né? Esses indígenas foram capturados em guerras justas, porém, os jesuítas eles eram contrários a essa escravização dos indígenas, uma vez que esses indígenas deveriam ser catequizados e transformados em cristãos novos. Havia também a resistência indígena, os indígenas resistiram a esse processo de escravização. A gente tem uma palavra, né, que é preação, né, esse processo de você prender os indígenas, de capturar os indígenas, que a gente na história chama de preação. Então houve a resistência indígena, conheciam o território, conseguiam fazer as fugas e emboscada para os portugueses, e também a vulnerabilidade dos indígenas com relação às doenças, né? Nós sabemos que as doenças trazidas pelos europeus dizimou aí uma grande parcela da população indígena. Então fez com que fossem substituídos por uma mão de obra africana que vai ser trazida para o Brasil e utilizada em forma de escravo, né? Então a mão de obra africana ela já era utilizada por Portugal em outras regiões, mais uma vez aí na Ilha da Madeira e Cabo Verde. E a gente vai ter esse primeiro leilão de escravos africanos em Portugal ainda no século XV. Então Portugal já tinha esse comércio de africanos e africanas escravizadas com outra região. Então ele resolve adotar esse comércio, trazer essa população de africanos e africanas para serem escravos aqui no Brasil. Então aqui uma imagem, né, mercado de escravos em Pernambuco, onde essas pessoas eram comercializadas, eram vendidas, eram compradas para serem utilizadas como escravos, tá bom? Então, motivos da substituição, a gente já trouxe aí algumas questões sobre essa, né? A escassez da mão de obra indígena, então não era uma mão de obra abundante, e a dificuldade de novos cativos, né? A resistência indígena, o fato deles conhecerem o território, eles tinham uma maior dificuldade, uma maior facilidade de fuga, né? Em contrário à população africana que não conhecia o território e não tinha aí o domínio sobre o território para facilitar as suas fugas, né? A habilidade dos africanos que já conheciam esse processo como mestre de açúcar, purgador, ferreiro, caldeireiro, sem contar que o desconhecimento da geografia vai dificultar a fuga desses africanos aqui no Brasil. Então eles trouxeram essa mão de obra que já conhecia esse processo da produção de açúcar e o comércio de escravo ele vai se constituir como um comércio lucrativo para Portugal. Portugal ganhava dinheiro com esse comércio de escravos também, tá? Gente, sobre o tabaco, né? A gente viu aí que nós vamos ter a cana-de-açúcar como principal produto, nós vamos ter o pau-brasil, um pouco anterior à cana-de-açúcar, e um outro produto que foi produzido aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, foi o tabaco, né? Então é uma planta nativa norte-americana e ela vai se tornar aí o segundo produto na nossa balança comercial. Então a gente passa a produzir o tabaco, né? O fumo de primeira e de segunda, que são as qualidades do fumo, ele era consumido internamente e também era vendido na Europa, essa questão de vender, de levar esse tabaco para a Europa, embora ele não tivesse um valor comercial tão alto como era a cana-de-açúcar, né? O fumo de terceira era usado como moeda para comprar escravos na África. Então vejam, né? Você chegava a utilizar aí fumo para trocar por vidas africanas para serem escravizadas, o que era um comércio rentável para Portugal e é uma das maiores tragédias que a gente tem aí na humanidade, a escravização de africanos e africanas. Diversidade agrícola, gente. Como eu disse a vocês, a produção agrícola no Brasil, ela não se baseava somente a cana-de-açúcar, não se baseava somente o tabaco. Afinal de contas, nós tínhamos uma população crescente aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, e havia necessidade do abastecimento interno. Então a gente, além da cana-de-açúcar, além do tabaco, a mandioca, o milho, o feijão, geralmente para o consumo interno, né, da população aqui.
O gado vai ser trazido para o Brasil e ele vai ocupar aí as regiões do sertão do Brasil, transpondo as fronteiras do Tratado de Tordesilhas. E a partir do século XVIII houve a busca da Europa pelo algodão. Então a gente também vai produzir algodão aqui no Brasil e também vai produzir cacau, né? Matéria-prima do chocolate. Então a gente sabe aí que algumas regiões do Nordeste, principalmente ali o estado da Bahia, grande produtor de cacau. Gente, temos uma atividade aqui para que a gente possa fazer. Aponte 2 motivos que levaram os portugueses a substituir a mão de obra indígena pela mão de obra africana escravizada. Faça anotação no teu caderno, compartilhe com os teus colegas, com o teu professor, e a gente vem com a resposta e a gente constrói junto essa resposta.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, pedi que vocês apontem aí 2 motivos que levaram os portugueses a fazer essa substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana escravizada, né? Então aqui a gente pode apontar a resistência indígena, que resistiram a esse processo, né, de preação, de captura e de escravização. Os indígenas conheciam o território brasileiro, então era mais fácil, né, eles fugirem, né, e não serem capturados. Os indígenas eram mais suscetíveis às doenças, né, essas doenças trazidas pelos portugueses, né, eles não tinham anticorpos, contraíam a doença que foi responsável pela mortalidade aí de um grande número de indígenas. Havia também a oposição jesuítica, os jesuítas aqui no Brasil eles deveriam catequizar os indígenas, e o comércio de africanos era um comércio lucrativo para a coroa portuguesa. Beleza? Pessoal, uma retomada aqui, né? A política mercantilista, aquela política econômica comum no século XV, XVI, XVII, ali até início do século XVIII, quando a gente tem o liberalismo, ela foi responsável pela implantação do Pacto Colonial. Em substituição ao pau-brasil, os portugueses então vão implantar aqui o cultivo da cana-de-açúcar, produto com alto valor comercial na Europa, né? A mão de obra indígena ela foi, ainda no século XVI, sendo substituída pela mão de obra africana e de africanos e africanas escravizados aqui no Brasil. O cultivo de tabaco ele foi importante, ele era o segundo produto na economia colonial. Tabaco de primeira e segunda geralmente ia para exportação, tabaco, né, e o consumo interno. Tabaco de terceira qualidade era utilizado como moeda de troca para comprar escravos na África, né? Havia, portanto, uma diversidade agrícola aqui na América, principalmente para abastecer o mercado interno. Se nós enviávamos, né, exportávamos o açúcar, nós exportávamos o tabaco, havia necessidade do abastecimento dos gêneros agrícolas. Então a mandioca, o feijão, né, e outros gêneros, batata, passam a ser produzidos aqui, o milho, por exemplo, para abastecer o mercado interno. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês em mais uma aula. Agradeço Ronaldo, nosso intérprete, que acompanhou essa aula. O pessoal que está aqui na sala de aula. Até a próxima. Tchau, tchau.